Eu cometi um pequeno erro de cálculo. Eu estava preparando a minha mensagem para pegar em Kaiowá e acabei deixando a minha Bíblia em português no meu quarto. Claro que temos que jogar a culpa em alguém, e se alguém serão os gatinhos. Estamos cheios de gatos e eu tenho que cuidar das minhas coisas por causa dos gatos. Isso é terrível. Mentira, a gente gosta de gatinho, são uma benção. Muito bom. Estamos falando de teologia bíblica. E nós iniciamos nossas aulas dizendo que o que é teologia, e falamos que teologia é o estudo sobre Deus, não o estudo de Deus, porque Deus não podemos colocar sob um microscópio, ou analisar ele em partes, ou repetir experiências com ele. Tudo com Deus é de ordem particular e até subjetivo em certo sentido. Tá? E usamos a outra expressão de teologia como discurso ou fala, pensamentos, digressões ao respeito da divindade, ao respeito de Deus. E falamos que nesse sentido, a teologia não é apenas uma disciplina acadêmica, senão que todo ser humano de alguma forma faz teologia, porque todo ser humano de alguma forma, até de forma negativa, fala, pensa ao respeito de Deus. Então, nessa condição, esse ponto de partida, podemos dizer que qualquer ser humano faz teologia, mas existe uma teologia mais acadêmica. E aí falamos de algumas teologias, né? E falamos da teologia apologética, por exemplo, das teologias de libertação e tal. E o nosso foco é teologia bíblica. Teologia bíblica nem sempre existiu. Isso é importante que se diga. Às vezes a gente acha que, não, isso é dos primórdios. Não. Sendo honesto com o discurso ao respeito de Deus, com a conversa ao respeito de Deus, com o estudo ao respeito das coisas de Deus, temos que lembrar que nem sempre a Bíblia fazia ou fez, ou faz inclusive parte desse pensar. Inclusive hoje temos muitos teólogos, pastores, membros de igreja, né, que pensam em Deus sem dar atenção à Bíblia. Isso, durante muito tempo, também foi assim institucionalmente. Era mais interessante a lógica, a conjectura lógica, do que a Bíblia em si. Então, a teologia bíblica é, entre aspas, um invento moderno que pretende colocar como objeto de estudo apenas a Bíblia, como livro histórico. É um registro histórico. Por isso que a definição do início é bastante acertada. A Bíblia é um registro histórico. Não de Deus. E aí, sendo honesto, eu me distancio um pouquinho do livro, porque não é um registro histórico de Deus. A Bíblia é um registro histórico do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, sendo infinito, sendo eterno, não pode caber de forma alguma nem em todos os livros do mundo. E aí ecoa evidentemente o Evangelho de João, que vai dizer que se escrevêssemos todas as coisas que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Mas falando de Deus, da divindade, então não caberia. Então não é o registro de Deus, mas sim do nosso relacionamento com Ele e especificamente uma parcela muito pequenininha desse relacionamento. Nós tínhamos visto o pacto, né? Era o rei que abençoa, tínhamos falado disso. Ele fez um pacto. Qual que era esse primeiro pacto? Qual que era essa primeira coisa que Deus e a sua criatura? Qual que foi? Quem? Das obras, pode ser, mas
havia uma lei muito clara, não havendo lei ainda. Deus cria o homem e faz um tratado com ele. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Esse é o sinal de pacto, a morte. A morte está inclusa num pacto, é diferente de um compromisso. Tá? Já vamos rumando para a definição de termos. Tá? Então, pacto tem morte no meio. É sério o negócio. Então, esse primeiro pacto é o de vou te abençoar. Mas se você andar nesse caminho. O homem faz o quê? Qual que é o caminho que o ser humano escolhe? Em plena liberdade ainda. O que o ser humano faz? Desobedece. Come da árvore. O pecado ali é a desobediência. Não é nem sequer o fato da própria árvore, né? Mas é a desobediência. Desobedece, e então há uma consequência, que é essa morte. O homem está permanentemente, então, agora separado de Deus. Mas Deus desiste da humanidade? Desiste? Abandona? Diz, não quero mais saber. Estou nervoso. Não brinco mais. O que ele faz? Ele pega e escolhe Abraão e o chama, certo? Então nós vamos vendo que ao longo da história, Deus constantemente renova esse pacto, né? Faz uma outra aliança, buscando a obediência do ser humano, buscando estar esse ser humano relacionado com ele. Então nós tínhamos visto, e agora já avançando, estávamos falando do rei que amaldiçoa, ali em Gênesis 3:6, e o rei que julga, em Gênesis 6:5. Vamos ver Gênesis 6:5, então? O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que cada intenção dos pensamentos do seu coração era continuamente má. A inclinação da raça humana era completamente má, constantemente má. E nessa situação, Deus decide fazer alguma coisa. O que ele faz em Gênesis 6? Quem que é a personagem importante ali em Gênesis 6? Eu me adiantei um pouquinho, estou voltando, tá? Eu falei de Abraão, mas eu deveria ter falado deste senhor antes, desculpem. Quem que é este senhorzinho aqui? Noé. Em espanhol é engraçado porque não é. Não é? Muito bom. Noé. Noé é o homem desta história de Gênesis 6. E todos nós sabemos a história. Mas geralmente ficamos só com o dilúvio, ficamos preocupados se o dilúvio foi de fato universal, se foi localizado, se foi muito grande, se foi pequeno, se foi somente com as águas de cima e as de baixo, se houveram mais intervenção de águas, de onde que veio toda essa água, e um monte de coisas, que foge do que a Bíblia quer mostrar. A Bíblia quer mostrar que Deus não abandona a sua criação, que Deus vá e reinicia. Essa que é a coisa. Ele reinicia. Com Noé. E Noé se mantém nesse pacto, ele consegue de alguma forma. O que acontece em Gênesis 11:4? Ele estabelece uma nova aliança, que nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Claro, a literalidade nos leva a dizer, então nunca mais não haverá um dilúvio tão grande nessas dimensões para destruir toda a terra. A próxima destruição vai ser com fogo. Tudo bem, podemos ir por esse lado. Mas aqui há um compromisso de dizer, olha, esse caminho não deu certo, vamos escolher um outro caminho. Vamos fazer a coisa funcionar diferente. E agora sim chegamos ao nosso herói de hoje, que é Abraão. Gênesis 12, 2 e 3.
Isso. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei seu nome para que você seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e aqueles que o desonrarem, eu os amaldiçoarei, e em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Novamente, Deus escolhendo retornar ao plano original. Mais uma vez, Deus não abandonando e dizer, olha, vamos pegar Abraão. Teve um rabino que ele sintetizou assim o Antigo Testamento. Diz, olha, eu vou fazer Adão, mas se não der certo eu tenho Abraão. Não é bem assim, mas ilustra. O propósito original de Deus, de ter comunhão com a sua criatura, continua presente. Em nenhum momento se desfez. Não há um abandono desse plano. O ser humano abandona o pacto, o ser humano abandona a aliança, o ser humano que vai para longe. E Deus faz o quê? Ele vai buscá-lo e trazê-lo de novo. Uma vez e outra vez. Então nós vemos dois exemplos aqui radicalmente diferentes. Agora, isso nos vai perfilando, evidentemente, para um detalhe na promessa dada a Abraão e na impossibilidade de Abraão fazer alguma coisa. E isso, obviamente, que nos vai mostrando um caminho, um rumo. Porque nós, de fato, desde o início, estamos falando de impossibilidades. O problema gritante qual que era? Quando Deus promete o que para Abraão? O que Deus prometeu para Abraão? Que ia ter o quê? Um avião? Uma nação. Bacana. E essa nação iria ser por adoção ou ia ser por familiaridade? Era uma família. E era ele, Abraão e Sarai apenas. Eram dois. Então, para ter família, o que precisavam? Ter um filho. Um filho, uma filha, qualquer coisa assim. Precisava ter descendência. Abraão já era velho. E Sarai era estéril. Novamente falamos da impossibilidade. Assim como Noé não conseguiu se manter fiel ao pacto depois, assim como Adão não conseguiu se manter fiel ao pacto depois, porque havia uma impossibilidade, aqui em Abraão há uma impossibilidade. É impossível. Está entendendo? É impossível. Então, este Deus da aliança, Deus de promessas, como diz o cântico, Deus que não é homem para mentir, ele tem que intervir de uma forma diferenciada para que esse pacto consiga ser realizado. Não é ao acaso, não é ao leu. Abraão não foi escolhido porque sim. E o texto central está ali em Gênesis 15, 6. Abraão, contudo, creu ao Senhor, creu no Senhor, isso. E isso lhe foi imputado como justiça. Em espanhol nós temos uma pequena diferença. Nós podemos dizer, por exemplo, eu posso dizer que eu creio no pastor Ciro. Mas em espanhol eu posso dizer que eu creio a Ciro. Em e a. E a diferença está no seguinte. Crer em Ciro é, por exemplo, se um de vocês chega e me diz, o pastor Ciro falou tal coisa, e eu falo, falou? É isso sim, eu entendo que foi o Ciro que falou, estou crendo em Ciro, porque ele veio a me dizer as palavras de Ciro. Mas em espanhol, quando eu digo, creio a, é tete a tete, é face a face. É um relacionamento pessoal. E em espanhol nós temos essa pequena diferença, e nesse texto, por isso quando eu li, eu falei, porque eu estava falando de cor, né? E nessa pequena diferença há muita coisa, porque fala de um relacionamento pessoal. Creu Abraão a Deus. Né? Evidentemente que eu não vou forçar a barra, né? Mas só para que entendam como que a gente sente o texto. A gente sente na fibra íntima, diz, olha, isso daqui era um relacionamento face a face, não era uma coisa por intermediários. Né? Então, o lance é que essa fé, que depois nós vamos encontrar em Romanos 4, põe Romanos 4,
2 ao 4 ali, por favor, nós vamos encontrar essa fé. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, que é aí que vem a colocação do David hoje, ele tem mais do que se gloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do pecado do homem, que trabalha, não é considerado como um favor, mas como uma dívida. E ele continua a argumentação. Mas o centro da argumentação de Paulo, ao falar de justificação em Romanos, é justamente que essa retidão de Abraão é obtida pela fé, pela confiança, por confiar, por acreditar, por crer. Tá? Lembre-se que isso originalmente é tudo sinônimo. Nós temos um verbo e um substantivo. Tá? Nós temos fé, que não se conjuga, né? E temos crer, né? Que é o verbo. Eu creio, tu crês, ele crê, ele se conjuga. Né? Mas originalmente não, nós temos uma única palavra para essas duas coisinhas. É a mesma coisa. Fé e crer são a mesma coisa. Então, esse acreditar de Abraão, sem ter feito e sem poder fazer nada, isso que é importante que se diga, sem ter feito e sem poder fazer nada, é o que constitui a base da formação do povo de Deus, do povo escolhido, né? Está na raiz dele justamente a fé. Esse fio que estamos pegando, né, nos vai levar necessariamente a que dentro dessa família de Abraão haveria, dentro dessa descendência, que iria ser enorme, como os grãos da areia, como as estrelas do firmamento, haveria um pequeno fiozinho até chegar a quem? Quem que é o descendente? Tá? Quem que é o descendente? Gênesis 49, 10 nos vai dar uma dica de que esse descendente seria rei. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão da autoridade do meio dos seus pés, até que os tributos cheguem a ele, e a ele os povos obedecerão. Então, dentro dessa linha de voltar ao projeto original, existe um rei. Existe uma linhagem real, mas existe um rei, e desse rei o cetro nunca se afastará da mão dele. Não será um rei que possa ser, de alguma forma, atingido por alguma força opressora ou contrária. Evidentemente que nós estamos afunilando para o Rei Jesus. Então, olha só, já e concluindo mais ou menos por aqui, senão eu tento ir no outro passo e fica complicado. Então, olha só, quando a gente olha para a história da Bíblia, e nós dividimos ela em Antigo Pacto e Novo Pacto, Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Nós vemos que, na realidade, no Antigo Testamento, para chegar a esse testamento, a esse pacto, houveram outros pequenos pactos, houveram outras pequenas alianças. E em tudo isso, quem que tomou a iniciativa? O homem ou Deus? Quem que toma a iniciativa em cada pacto? Deus. Nunca é o ser humano. Nunca é o ser humano que toma a iniciativa de dizer, eu vou me relacionar com Deus. Eu estou de boa hoje, deixa eu ver o que eu faço. Eu jogo futebol, eu vou para Deus. Não. Também não é a questão de estar pensando muito seriamente, porque o primeiro exemplo é meio debochado, né? Mas o segundo, estar pensando, Deus. Não, também não é o caso. Nós já vimos isso na história. Nós vemos isso na história dos pensadores gregos. Não é o caso. Não é o caso. O que eles chegaram somente na conjectura de que deve existir uma causa primigênia e perfeita. Mas nunca chegaram à busca dessa personalização dessa causa. Então, quem que toma a iniciativa? Apenas Deus. E nisso, os teólogos protestantes, mais para lá, mais para cá, todos eles concordam, tá? Os sérios pelo menos, né? Quem toma a iniciativa é Deus. Você encontra essa ideia tanto em Lutero, quanto em Calvino, quanto em Zwinglio. Depois, mais para frente, vai encontrar em Arminio. Tá? Quem toma a iniciativa, a graça preveniente, é Deus. Quem escolhe é Deus. Não interessa qual teólogo você pegar,
está presente sempre a ideia de que Deus toma a iniciativa. Então é verdade, tá? O que vamos chegar lá na frente, de que estamos mortos nos nossos delitos e pecados e que não podemos fazer nada. Mas é verdade também de que Deus toma a iniciativa de ir buscar-nos. É Deus quem está interessado em que a humanidade funcione do jeito que Ele planejou que seja o seu funcionamento. 5 minutinhos para perguntas e respostas. Eu acho que nunca mais vou conseguir isso. Fechou por aí? Haha, Tiagão, fala, meu filho escudeiro. Em certo sentido, sim. Em certo sentido, sim. Se nada escapa do controle de Deus, se nós assumirmos essa linha de pensamento, olha só, 5 minutos e quero complicar a coisa. Se nada escapa desse controle de Deus, então tudo isso é somente uma forma pedagógica de dizer, olha, isso aqui é uma necessidade de vocês andarem perto de mim, né, e eu tenho a saída, eu tenho a solução. Fica comprovado ao longo da história de que vocês não conseguem, mesmo eu tentando, vocês não conseguem. Eu tento, vocês não conseguem. Essa é uma repetição. Nós vamos encontrar isso, inclusive, no exílio, né? Essa é uma repetição. Eles estão cientes de que pelos pecados deles estão sendo exilados, estão sendo presos, mas nem por isso eles mudam de atitude, nem por isso eles, de alguma forma, fazem diferente. Então, nesse sentido, são antessalas do pacto maior, sim, do que iria vir. Aí, claro, existe toda uma outra linha teológica que vai dizer que Deus não reconhece ou conhece previamente o que vai acontecer, então, não que ele seja apanhado de surpresa, mas que ele acompanha o devenir da história humana. Seja como for, você acaba chegando nessa conclusão primária de que Deus sempre tenta intervir na história humana para resgatar o ser humano. Essa outra linha teológica é bem desconhecida, se chama molinismo, tá? Então, por um lado, por outro, o que eu vejo, Tiago, é a questão de Deus mostrando, sim, de que não há possibilidade ao homem andar junto de Deus, a não ser pela intervenção divina, e tudo isso antecede o grande e último pacto, que é Jesus Cristo morrendo na cruz, em nosso lugar, ressurgindo e vivendo, né, como primícias nossas. Né? Não sei se isso encerra o assunto, a ideia é propor outras linhas de pensamento também. Né? Laura! Vai. Não, a minha pergunta era se você salientou a fé como o produto, aquilo que fez Abraão ser justificado. E o Tiago falou que esses pequenos pactos, administrações, né, da aliança, são uma forma de graça para o povo. Deus correndo atrás para resgatar. E até mesmo essa fé de Abraão pode ser contada como uma graça, né? Porque em Gênesis 18, sempre a gente fala, eles creram, são os heróis da fé, mas Sara riu da promessa de Deus. Ela falou, como que eu vou ter um filho agora? Né? Como que eu posso vir a ser mãe agora? Mas lá em Hebreus 11, ela é contada como uma heroína da fé. Foi pela fé que Sara veio a ser mãe e mãe de muitas nações.
Então, até nessa fé, que é o produto da nossa salvação também, então, Velho Testamento e Novo Testamento, né, em Cristo, também é ainda a graça, né? Mesmo que a gente tivesse o mandamento ali de fazer e não conseguia fazer. Né? Eu acho que isso é importante. A sua colocação é mais uma colocação do que uma pergunta, né? Eu concordo com essa ideia, deixa eu expandir ela um pouco mais, eu concordo bastante com essa ideia, eu acho muito bonita. Tá? Quando a gente fala no Gênesis, a gente fala de coisas bem distantes na história, né? E de exemplos únicos, então fica difícil às vezes montar uma coisa. Quando Paulo fala de que somos filhos da livre, essa livre é Sara, né? E não Agar. Agar é a lei. Abraão tinha direito de ter um filho, né? Pela lei semítica, tinha direito de ter um filho com a sua serva. E Sara consente, é Sara quem promove isso daí. Tá? Então nós vemos que não é somente quando ela ri, sino que bem avançado o lance, Sara tem a ideia de que ela tem que ajudar de alguma forma. Então, olha só, o pacto precisa das duas partes, mas ao mesmo tempo você tem coisas que você não pode fazer. Tá? E Sara diz, olha, meu marido creu, eu vou ajudar ele. E fez a pior coisa que poderia ter feito. Né? E aí caberia toda uma conversa, Laura, a respeito justamente de Ismael, a bênção que há sobre Ismael, uma bênção bíblica sobre eles, tá? Que também é graça. Então, essa graça, esse dom merecido, essa atitude de Deus para com nós, eu acho que em Saraí está refletida, porque se alguém que não merecia, porque ela riu, tirou sarro, eu vou ser mais, sim, onde? Lá em Marte, se fosse do nosso tempo, né? Então, essa atitude de debochar de Deus, e Deus mesmo se alcançar e trazer, isso é graça. Definimos graça como dom, presente imerecido de Deus. Agora, a questão é que não é apenas graça, senão a fé também. Quando Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, ele vai falar que a fé é dom de Deus. Não é somente a salvação que é um presente, a fé também. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa? Microfone, assim todo mundo ouve. A mesma coisa com Moisés, quando ele estava levando o povo, e o povo com fome, ele falou assim, eu vou abater todos aqui para alimentar com carne, e Deus responde, muito bem, tem alguma coisa que é impossível para mim? E então ele vai e faz carne para o povo, né? Então, essa dúvida é parte de toda a história da Bíblia, mas Deus não abandona por conta disso, né? E nós fazemos a mesma coisa, quantas vezes a gente ri, como Sara riu, das coisas que Deus diz, né? Então, se não fosse a graça, eu acho que eu só queria salientar a graça desde o começo, desde ali da criação, a graça até Cristo, sempre foi a mesma coisa, né? Sempre ali. A graça é muito, se fosse um espaço geográfico, ele seria muito maior do que a nossa planta do pé conseguiria pisar. Ela é realmente ampla. E nesses exemplos que você colocou, me faz lembrar que por Moisés ter batido na rocha, e depois a interpretação vai ser que essa rocha é Cristo, é que ele acaba não entrando na terra prometida. Essa é terrível. Imagina o peso, a gente vê isso como castigo, a gente só consegue interpretar assim nessas características, nessas categorias, né? Mas Moisés não consegue entrar na terra prometida, ele não entra, né, por ter batido na rocha. E Saraí, qualquer pessoa, homem, mulher, mãe ou não, consegue imaginar a dor que ela sentiu de que Ismael era o primogênito do marido dela. Isso é de por vida. Então, a graça, se fosse um espaço geográfico, ela é maior que a nossa planta do pé consegue pisar. Todavia, algumas consequências das nossas atitudes nos deveriam de fazer refletir como povo, dizer, olha, nós não vamos por tal caminho, porque fulano foi por tal caminho, e olha só o sofrimento que acompanha ele a vida inteira. Por mais que ele achou graça, por mais de que a vida dele é uma vida feliz, por esse caminho eu não vou. Porque olha só a infelicidade
que Ele criou, que Ele tem que alastrar. Né? Então, Laura, essas questões nos abrem um leque muito grande, muito obrigado pelas colocações de vocês, para falarmos justamente, porque às vezes há pessoas que pensam que a graça é somente no Novo Testamento, mas não, a graça é uma coisa permanente, desde o início até o final, é pura graça, é pura formosura do Criador. Mais alguém? Fechou? Muito bom. Isso não quer dizer que o assunto esteja esgotado, simplesmente que neste momento o assunto está encerrado. Vamos orar? Obrigado, Senhor.